Boa noite a todos. Boa noite. Como havíamos comentado, estaremos hoje regravando a terceira parte do capítulo 6, justamente por conta da semana passada nós temos um problema com o áudio e aí ficamos de retomar, para que ficasse registrada a palestra não só na nossa live, de todos os domingos, mas também posteriormente no canal do YouTube, onde nós estamos concentrando neste canal da Associação Espírita Caritas todos os nossos estudos, e que tem sido muito bom, porque a gente pode estar revendo sempre que necessário, pode estar retomando algumas questões tão importantes para o nosso estudo, além de termos a oportunidade de conferir com detalhes depois também na leitura do livro, esse livro que para nós é uma bênção, termos recebido do plano espiritual, através das orientações do nosso mestre Eurípides Barçanufo, para os médiuns e para a irmã Sidufo, que é a que fez, ou que se colocou como responsável, autora espiritual dessa obra. Na semana retrasada, então, nós falávamos da importância dessa inteligência intrapessoal, que faz com que nós possamos avaliar a nossa existência com mais realidade, com mais lucidez, com mais critério, para que venhamos a nos colocar naquela posição educativa, de entender que as relações sociais, as relações com as outras pessoas, interpessoais, nos auxiliam, desde que estejamos dispostos e lúcidos, a fazer a nossa autoeducação, a nos educarmos. À medida que vamos nos socializando, à medida que vamos nos relacionando com as demais pessoas, das mais diversas faixas etárias, das diversas culturas, cada um com as suas crenças, valores e princípios, que mesmo que coincidentes, talvez na sua maioria, sempre vão ter as suas particularidades íntimas, as suas particularidades de pontos de vista, e sabemos nós, como cada um é único, à medida que nós vamos ampliando a nossa capacidade de relacionamento e entendendo que as dificuldades desses relacionamentos não estão no outro, mas em nós, temos a oportunidade de nos educar, de sermos melhores do que somos, de evoluir, enfim, para um estado de perfeição maior, onde adquiriremos, com esse compromisso educativo, mais compreensão, mais fraternidade, solidariedade, respeito ao próximo, alteridade, uma série de virtudes que são próprias do ser humano e que precisam ser desenvolvidas. Nós já entendemos e sabemos disso, que o homem está em construção. Nós temos os recursos necessários para esta obra dentro de nós, através dos recursos da inteligência ou do pensamento e através dos recursos do sentimento ou do amor, nós vamos conseguir trabalhar em nós esse mármore bruto, essas situações internas que dispomos, e ao longo do tempo, com esse compromisso, vamos nos tornando melhores. Então isso é uma inteligência, aqui designada como intrapessoal, aquela capacidade que temos de interiorizar essa relação e de encontrar os caminhos dentro de si mesmo para nos tornarmos melhores. Dando sequência ao que nos traz o livro, que quando nos encontramos em determinados conflitos, porque na semana retrasada nós víamos que tínhamos conversado sobre aquelas situações mentais, onde a gente trabalha muitas vezes as nossas relações dentro daquela briga mental, vocês lembram, Quando a gente virtualiza as relações, quando a gente coloca essa questão no nosso pensamento tão somente, imaginando, simulando coisas, muitas vezes até alucinando do que seria a questão relacionada ao próximo, por que ele está agindo daquela forma, por que ele nos disse aquilo, por que não nos disse. Então, todas as vezes que nós colocamos isso para a nossa mente, dentro de uma briga mental ou de um diálogo mental, nós estamos fugindo de um compromisso de providenciarmos em nós a interiorização dessas relações,
colocarmos isso dentro do compromisso dos sentimentos. O que sentimos em relação ao próximo e, de fato, o que fazemos em relação a esses conflitos interiores que nos atingem. A rigor, todos estamos em conflito interno, conflitos de adaptação, ainda mais agora, no meio de uma pandemia, onde as coisas mudam, onde muitos de nós perdemos o controle daquilo que é externo, onde as relações às vezes ou sempre se tornam mais estressantes. E aí esses conflitos internos acabam nos trazendo as angústias, insatisfações, dúvidas, incertezas, insegurança, em alguns até o próprio medo, o medo das coisas, o que é que vai acontecer no fim das contas, enquanto vivemos esse estado de coisas. Então todas essas reflexões íntimas, essas reações naturais do ser humano frente às contingências exteriores, acabam em alguns ou em muitos produzindo conflitos e essa insegurança ou medo interno. Então é interessante que nós possamos interiorizar estas questões com bastante análise e lucidez para identificarmos aonde estão os pontos de melhoria, onde se encontram as nossas fraquezas maiores, as nossas inseguranças maiores. A opressão dos conflitos é mantenedora da fuga de si mesmo, e o auto-amor somente ocorrerá quando dispormos ao auto-encontro, a redefinição da autoimagem que oculta mazelas e a retirada dessas aparências que muitas vezes são constrangedoras ou acabam nos distanciando da verdade. Precisamos então voltar o espelho da mente para si mesmo nessa interiorização. Então aquelas questões que às vezes nós estamos com o espelho da mente voltado para o exterior, onde nós recebemos reflexos de tudo aquilo que acontece lá fora. E a gente vai analisando a vida nesses reflexos da mente, única e exclusivamente para aquilo que acontece, como nós falávamos, no ego, ou no nosso jogo de sombras, naquilo que está refletido apenas nos outros. E vamos nos movimentando sem interiorizar essa relação, sem perceber como os reflexos internos estão ocorrendo. E só assim nós vamos conseguir nos conhecer, voltar o espelho da mente para o interior. Virar ele, vamos dizer assim, do avesso, ou 180 graus, para que a nossa mente possa refletir aquilo que está acontecendo dentro de nós, para que a gente consiga analisar a fonte desses conflitos, onde é que está localizada essa insegurança, por que eu sinto medo, por que determinadas reações ocorrem em mim de uma forma muito automática, sem eu perceber, eu já entrei naquela neura, vamos dizer assim, ou naquele fluxo neural de pensamentos que se sucedem, e as minhas reações frente àquelas questões exteriores, é sempre a mesma. Como mudar isso? De que forma eu posso me reeducar para que as minhas reações possam ser mais positivas, para que eu encontre mais segurança, para que eu tenha mais fé, mais assertividade? De que maneira eu posso me conduzir interiormente para produzir exteriormente uma capacidade maior de controle, de compreensão, como dizíamos, de respeito ao ponto de vista alheio, sem exageradas comparações, sem classificações desnecessárias, sem julgamentos que são nocivos e principalmente sem rótulos, sem colocar aqueles rótulos nas pessoas, onde nós já definimos, já julgamos e muitas vezes já sentenciamos e condenamos as pessoas, tudo num jogo mental maluco e neurótico que nós desenvolvemos de uma forma acelerada. Então, para que a gente saia desse jugo, dessa opressão de conflitos, desse jogo mental acelerado, eu preciso colocar o espelho da mente voltado para o interior, para que eu possa analisar em essência como eu tenho agido, como eu tenho pensado e como eu tenho sentido. Estar bem consigo é pilar essencial da boa convivência. Fazendo assim, partimos em direção ao próximo com o melhor de nós, aptos a vitalizar as relações com o alimento do bem e do amor, convertendo-nos em fulcros irradiadores de paz e contentamento,
que serão fontes atrativos de enobrecimento e cooperação onde estivermos, transmitindo esperança e educação para os que se encontrem no raio de nossas ações. Então vocês vejam que nesse parágrafo coloca bem como algumas pessoas que nós conhecemos da história conseguiram ao longo do tempo desenvolver essa capacidade de irradiar o bem, de irradiar o amor e de estar vitalizando todas as relações. Nós poderíamos lembrar dos mais famosos, mas também do nosso querido Chico, que durante toda a sua existência foi este ser capaz de levar o bem e o amor onde quer que estivesse. A sua companhia era desejada, todos gostavam de estar ao seu lado, não apenas pelos conselhos que recebiam, mas pela irradiação de paz e amor que ele conseguia exteriorizar. Ele era um ser extraordinário, por acaso diferente de todos nós. Irmã Dulce, Madre Teresa, alguns estadistas famosos, líderes, como Gandhi, por exemplo, e tantos outros que passaram pela humanidade, os mais antigos e os mais recentes. A gente sempre lembra do nosso mestre aqui, o Francisco de Assis. Eram por acaso seres privilegiados da criação? Sabemos que nós. Eles conseguiram ao longo do tempo trazer à tona os seus reflexos interiores em essência que pudessem naturalmente ser emitidos, como o sol emite luz e como a água que nasce da fonte traz todas as bênçãos para a nossa terra, para a nossa plantação e para todos nós. Então nós também podemos ser essa fonte inesgotável de amor, de paz, de tranquilidade, vitalizando as nossas relações. E nós dizíamos em outros estudos que essa pergunta deve ser feita a cada um de nós: como eu tenho contribuído nessas relações? Eu tenho somado, eu tenho sido uma pessoa cooperativa, colaborativa, eu tenho levantado a mão, dado um passo à frente e me colocado à disposição dos outros? Eu tenho sido proativo nesse sentido? Ou sou daqueles que me recolho no azedume, na reclamação ou no medo, na insegurança, e me torno aquele, gostamos sempre de falar, indignado de sofá, que acusa ou critica a todos, mas que na verdade não contribui em nada para que as coisas melhorem? Então essa capacidade que o ser humano tem de transformar as coisas para melhor e que a gente identifica em alguns, está presente em cada um de nós, em todos sem exceção. E a questão de escolha, diríamos, eu estar ativamente colaborando e cooperando para que as coisas se tornem melhores, ou que eu dê um passo atrás, cruze os braços, fique nas queixas e no azedume, ou no medo e na insegurança, nos conflitos internos que tomam conta da minha existência, e eu me anulo. Eu acabo sendo vítima e escravo de mim mesmo, me bloqueando e não conseguindo sair desse labirinto de coisas que me envolve dentro de uma ilusão, dentro de uma realidade que não existe. É uma construção mental de um ego que se encontra doente. Então, se estamos estudando a questão do orgulho, é porque o orgulho é uma doença do ego, uma doença extremamente fatal, diríamos nós, e que acomete muitas vítimas. Então, para fugirmos dessa doença, devemos desenvolver a humildade. Mas para desenvolver a humildade, temos que ter conhecimento de nós mesmos. Nós temos que saber quem somos. E para saber quem somos, temos que virar esse espelho para o interior e analisar interiormente como somos, como reagimos. Com muita humildade e com muito amor. Com muito alto amor. Porque vamos identificar coisas que muitas vezes demos as costas em algum passado distante ou não tão distante assim. Por conta do nosso orgulho, nós não queremos aceitar muitas vezes quem somos, com as nossas deficiências, com as nossas situações inacabadas, ou diríamos melhor, em construção. Isso tudo é um compromisso individual, mas que podemos fazer também em grupo, quando pessoas se reúnem com um propósito, como fazemos nós aqui, de estudar como melhorar isso. E de como melhorar as nossas relações. Um propósito de vitalizar essas relações cada vez mais. Urge, então, fazermos o aprendizado do alto amor, dialogarmos com a intimidade, indagar de nossos sentimentos a razão da sua existência e procurar estes acordos íntimos.
Se não aprendermos a gostar de nós, a nos aceitarmos, não conseguiremos a fluência do amor ao próximo. O que diríamos antes que é uma questão natural. Lembra, né? A própria felicidade, esse fluxo que nasce da alma, imagem e semelhança do Criador, é algo que brota espontaneamente de cada um. Então, se eu não tiver esse auto-amor, se eu não gostar de mim, e se eu não procurar esses acordos íntimos, onde no diálogo interior eu vou conseguir avaliar com clareza como brotam os meus sentimentos e pensamentos da minha essência, eu não vou me conhecer e não vou me aceitar. Sempre haverá algo em mim que eu não aceito, porque ainda é em construção, é uma obra inacabada. Eu preciso entender isso, compreender isso, aceitar isso e colocar muito amor, porque eu preciso ser amado. Então entendamos que esse compromisso de amar a si mesmo é algo que precisa estar presente, para que quando verificarmos aquelas fraquezas, aqueles sentimentos equivocados ou pensamentos mal conduzidos e construídos, eu terei condições de aceitar que eles são meus, minha responsabilidade, e não que eles são responsabilidade do outro que provoca aquilo em mim, como se a presença do outro fosse nociva, ou se a ação do outro fosse estar me agredindo por qualquer razão. Então, o ser amadurecido espiritualmente é aquele que entende que essa relação é compromisso seu e que ele precisa coordenar as questões internas para ajustar-se de uma forma correta, não aceitando as injustiças ou qualquer questões alheias que ocorrem, sabemos todos nós, mas que como isso repercute dentro de mim. E se não sou eu o acusador, aquele que mais faz aquilo que eu julgo ou aquilo que eu condeno. Atire a primeira pedra quem estiver sem erro. Então é importante entendermos que esses recados, outrora trazidos à humanidade pelo grande mestre, vêm de alguém que conhece as nossas fraquezas e que entende como nós fazemos muitas vezes um jogo psicológico de transferência, transferindo responsabilidades a ombros alheios que são exclusivamente nossas e que devem ser enfrentadas com coragem, mas acima de tudo com verdade e lucidez, para que a gente não venha de novo a nos perdermos no emaranhado e no labirinto da mente egóica, que gostando de si, no sentido de ser orgulhosa, subjuga o verdadeiro eu, a essência do ser, que permanece escondida e desconhecida dentro de cada um de nós. E é muito interessante essa análise, porque agora, na abertura dos nossos trabalhos, nós tivemos o Evangelho que nos fala da prece, que nos fala da oração sincera. E se nós formos organizar ou entender como o mecanismo da prece repercute de forma positiva em nossas almas, nós vamos lembrar da recomendação do Mestre, que nos convidava a orar em segredo, ou seja, não em público, para que os outros vissem dentro de uma forma muitas vezes hipócrita ou dentro de uma encenação teatral de quem utiliza do colocar os joelhos ao chão para sentir-se ou mostrar aos outros como é humilde. Recomendava o Mestre que nós pudéssemos nos recolher na intimidade do quarto. Sabemos nós, já dizíamos em outros estudos, que o quarto é a peça mais íntima da nossa casa. O lar é onde nós nos recolhemos na intimidade. E o quarto interno dentro da nossa alma é justamente o canto mais profundo de cada um de nós, onde nos encontramos sozinhos, mas acima de tudo, onde nos encontramos, onde de fato estamos. A oração deve brotar desta alma profunda e não do ego, que muitas vezes traz os seus desejos e o seu capricho. Vai orar para ter dinheiro, para ganhar na loteria. Isso é questão do ego, porque ninguém vai ficar aqui para gastar esse dinheiro. Louco, esta noite te pedirei a alma. Então esses pedidos que muitas vezes brotam do nosso ego não são os pedidos da nossa essência, porque brotam na superfície de um ego agitado, iludido e muitas vezes vítima de um emaranhado, como dizíamos nós, de desejos e caprichos que não se justificam, que são pó, que vão sumir ou desabar
no primeiro vento mais forte. E um dos ventos fortes que se apresenta é a pandemia, né? Esse vírus que está tanto nos ensinando a nos recolher um pouco mais nas nossas intimidades para perceber de fato como reagimos e sentimos. Se somos verdadeiramente homens de fé, que têm a confiança no Pai que tudo vê e tudo ama. Se nos sentimos verdadeiramente na casa deste Pai, ou se estamos distanciados dele. Então a oração precisa brotar desta alma sincera na intimidade do ser. Procure hoje, mais à noite, quando estiver em casa, ao recolher-se para deitar, ouvir quais são os clamores e as rogativas da tua alma profunda. Não os desejos, repetindo, e caprichos do teu ego, aquilo que você usa para se movimentar no mundo de sombras, mas essa alma profunda, estes anseios mais íntimos da alma que realmente é ou representa você. Essa é a verdadeira oração. E sempre que nós fazemos esse movimento expõe aquilo que somos e sentimos. E, portanto, faz com que nos conheçamos mais. É a oportunidade que temos de entender o sentir, o que verdadeiramente sentimos, quem de fato somos. Então vamos orar mais, mas não orar da forma errada. Vamos orar como quem abre as portas interiores, como quem abre as portas ou as janelas da alma e permite que estes anseios profundos, muitas vezes esquecidos, mudos, soterrados, não ouvidos pelo teu ego que se agita na aparência, precisam sim ser escutados. Há que se ter uma atenção maior a esta alma esquecida. Há que se voltar os olhos para dentro de si mesmo, para que estes anseios brotem de forma natural, espontânea para o exterior, para que você enfim possa se conhecer melhor e fazer os teus pedidos com mais profundidade. Os teus, não os do teu ego. Uma convivência pacífica com as imperfeições, a caridade conosco, será fonte de apaziguamento e elevadas emoções. Então, como a gente fala que o amor é ao próximo, você é o mais próximo, né? Então, imagine que você agora precisa amar a si mesmo. Então, ame o seu ego, ame a tua personalidade. Veja o que ela precisa, mas atenda nas suas necessidades, não nos seus caprichos. Como quem educa uma criança ou como quem educa o filho. Nós não atendemos os seus caprichos, nós atendemos as suas necessidades para que ele se torne melhor. Essa é a verdadeira educação. Se você atende aos caprichos, você sabe que não irá educá-lo, pelo contrário, vai deseducá-lo. Então, para que você não se deseduque e para que o teu ego não se movimente no mundo de forma deseducada e às vezes até violenta, em conflito consigo mesmo, abrace-o e ame-o com toda a extensão da palavra, mas entregue a ele, você alma profunda, aquilo que ele precisa aprender. Eduque-o para que ele seja uma pessoa melhor. Então essa convivência pacífica com as tuas imperfeições vai dar a oportunidade que você se aceite, que tenha caridade para consigo e muito amor, para providenciar uma relação educativa consigo mesmo, onde você se corrige se necessário for, você se redime, você se arrepende, você se responsabiliza pelos atos, você corrige os passos e se torna cada dia melhor. Nesse aprendizado, espera-nos a grande lição de trabalharmos pelo desenvolvimento de nossos potenciais divinos. Então eu já caminharia para o encerramento, né, fazendo hoje um pouco mais rápido, para vocês perceberem o quanto que isso é importante dentro dessa relação educativa consigo mesmo, voltando os espelhos da mente para o interior. Nesse aprendizado, o que nos espera é a grande lição de trabalharmos pelo desenvolvimento de nossos potenciais divinos. Então nós sabemos que esses potenciais estão em nós como sementes e que nós temos a obrigação de transformá-los em potenciais ativos. Mas isso é um compromisso de cada um. É a oportunidade que nós temos de sermos construtores de si mesmo, desenvolvendo ao máximo os potenciais divinos. Esse é o compromisso da educação, como diz o próprio termo, né?
arrancar de dentro, fazer com que a pessoa seja o melhor que ela pode ser. Esse é o nosso compromisso. Isto, ao invés de ficarmos lutando contra as mazelas ou as imperfeições, vamos fazer o serviço de laborar a favor dos nossos valores, prestigiando o positivo. Então é justamente fazendo o contrário do que ficar reclamando, abrindo a janela para o mangue, para o escuro, quando na verdade podemos virar para o sol e abrir a janela para aquilo que precisa ser desenvolvido. Utilizar o compromisso de perceber que a vida não nos traz problemas, ela nos traz oportunidades de crescimento e desafios de amadurecimento. Sem querer examinar o passado, haveremos de aprender a transformá-lo. Então a gente tem uma herança, claro que sim, como diz a própria irmã em outro estudo que faremos no futuro, esse monturo psicológico que faz parte do nosso subconsciente e inconsciente, as nossas sombras esquecidas, tudo aquilo que fizemos no passado dentro das nossas relações sistêmicas. É importante que tudo isso precisa ser ressignificado e transformado. A oportunidade que a gente tem de aprender conosco mesmos, se tivermos esse amor e esse compromisso educativo. Esse será o iluminado trabalho de conquistar a nossa sombra, amando-a, sem recriminações e culpas, sintonizando a mente no ser de luz e paz que existe embrionário em cada um dos filhos de Deus. Então vejam que interessante, isso está embrionário dentro de nós e nós precisamos percorrer essa distância, nos aproximando desta essência e amando e conquistando as nossas sombras, levando luz onde ontem, por uma questão de fuga, demos as costas, adentrando definitivamente o patamar declinado na resposta dos sábios guias da humanidade. A felicidade dos espíritos superiores consiste em conhecerem todas as coisas e principalmente conhecerem a si mesmo. Então esse conhecimento é que nos dará a condição de felicidade que muitas vezes não temos. Então, dentro do que estudamos até aqui nesses 6 capítulos, nós poderíamos voltar àquelas considerações iniciais, lá nas primeiros estudos, que se não somos felizes é porque não nos conhecemos, uma vez que a felicidade é algo natural no ser humano. Então hoje alguma coisa está atrapalhando, e uma delas com toda certeza é o orgulho. Esse orgulho que nos torna míopes e que não faz ou que evita que a gente consiga enxergar quem de fato somos. Ao nos conhecer com humildade e a verificar quem somos em essência, abriremos as comportas íntimas para que a felicidade comece a fluir de forma natural, como deve ser. Então esse é o nosso compromisso, que o grande mestre possa estar conosco nesse labor, nesses desafios, nos amparando como sempre esteve, e que nós consigamos enxergar nele este guia e modelo, para que façamos como ele tudo o que fez. Vamos em frente.